Isaías de número 43, eu gosto muito dessa passagem, desses versículos. Isaías 43, vamos ler logo no início os primeiros versículos. Isaías capítulo 43, se você encontrou, por gentileza, fique em pé, para que nós possamos fazer essa leitura em pé, em reverência à palavra do Senhor. Isaías 43, a partir do primeiro versículo, está assim escrito: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, ó glória. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo de número 3: Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Deus Salvador, ó glória. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Louvado seja Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Deus que se preocupa com cada um de nós, Deus que conhece cada um de nós, e Ele chama cada um de nós pelo seu nome, aleluia. O Deus que formou os céus e a terra, glória a Deus. O Deus que formou a sua vida, que formou as nossas vidas, que nos deu o ar para respirar. Este Deus cuida de nós, aleluia. E Ele se faz presente nesta tarde, e Ele diz então: não temas. Nessa tarde Ele diz para você: não temas, não tenha medo, não tenha medo da vida, não tenha medo daquilo que você tem enfrentado, não tenha medo daquilo que tem trazido mal à sua vida, não tenha medo daquilo que tem, quem sabe, te aprisionado. E nesta tarde, uma tarde, aleluia, de libertação. Nesta tarde, uma tarde de conquista, de vitória. Não tenha medo daquilo que tem trazido tristeza ao teu coração. Não tenha medo daquilo que sabe que está todo emaranhado na sua vida, porque Deus, aleluia, Ele se preocupa com a sua vida. Ele te criou, Ele te formou, e Ele diz para você: eu te chamei pelo nome, você é meu, você é minha, oh glória, aleluia. Ele se preocupa conosco. Ele vai completar dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Águas quer dizer de tormenta, de turbulência da vida. Ele vai complementando: e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Os rios das dificuldades da vida não vão te afogar, eles não vão fazer com que você venha se sucumbir, mas o Senhor estará com você. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Os problemas não vão, aleluia, te destruir, mas eles vão ser combatidos pelo poder do Senhor. Louvado seja Deus. De repente você está passando por problemas, por dificuldades, por aflições, por angústias, mas esses problemas não vão fazer com que você venha se sucumbir, que você venha perder, aleluia, o rumo, perder a esperança, perder a fé. Não, o Senhor é contigo, é comigo, é conosco nesta tarde, e Ele está aqui nesta tarde para abençoar a sua vida, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, oh glória, aleluia. O Santo de Israel é conosco. O Santo de Israel nesta tarde se faz presente neste lugar, e Ele está aqui para receber a sua adoração. Ele está aqui para ouvir o seu clamor. Ele está aqui para atender a sua necessidade. Creia nesse Deus poderoso que se preocupa com você. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de podermos mais uma tarde, meu Deus, estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Ah, meu Deus, foi numa tarde como esta que um grande milagre aconteceu, ó Deus, ali, Senhor, na Porta Formosa.
diante daquela porta, Senhor, antes da entrada no templo. Ah, meu Deus, aleluia, o Senhor restaurou a saúde daquele homem, Senhor, aleluia. Aquele homem era, meu Deus, coxo, aquele homem havia, Deus querido, tinha um problema de saúde, um problema físico, Senhor, mas o Senhor o curou, o Senhor restaurou a sua saúde. Ah, meu Deus, o Senhor nesta tarde pode restaurar a saúde, meu Deus, da tua igreja, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode nesta tarde entrar na família, oh Senhor, e solucionar esses problemas que têm afligido os teus filhos. Oh Deus, o Senhor pode entrar nas finanças, o Senhor pode abrir portas, o Senhor pode curar enfermidades físicas. Deus, nós cremos no teu poder. O Senhor pode, meu Deus, trazer libertação. O Senhor pode, meu Deus, salvar vidas nesta tarde, no nome de Jesus. Nós clamamos, meu Deus, pelo teu poder, pela tua intervenção. Pedimos ao teu Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Oh Deus, trabalhe em cada coração, em cada vida, Senhor, em cada pedido, Senhor, da tua igreja. Ouve o clamor do teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha se cumprir, porque o Senhor, meu Deus, nos fala neste início de culto. Ah, Deus, aleluia, que o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor fala para nós não temermos, meu Deus, porque o Senhor nos remiu, o Senhor nos chamou pelo nome e disse: você é meu, você é minha. Oh Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida da tua igreja, as conquistas, as vitórias do Senhor. Meu Deus, queremos que nesta tarde, mais uma vez, o Senhor, meu Deus, mova-se em favor das nossas vidas. Ouve o clamor da tua igreja, Pai, e os abençoe no poderoso nome de Jesus. É a nossa oração, crendo em ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi. Som. Aquilo que nesta tarde representa a sua oração, seu clamor, aleluia. Nós estamos no terceiro elo desta campanha, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer não só aquilo que você tem pedido, mas para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós temos pedido ou pensado, pelo poder dele que opera em nossas vidas, porque assim diz a sua palavra. E nós vamos declarar nessa tarde, através do louvor: mestre, eu preciso de um milagre. Quem precisa de um milagre nessa tarde? Quem precisa de um milagre nessa tarde? Você pode glorificar o nome do Senhor, dizer: Deus, eu preciso de um milagre nessa tarde. Que Ele possa remover as pedras, que Ele possa tirar todo o impedimento, toda a barreira dos nossos caminhos. Que nessa tarde Ele venha nos fortalecer, nos levantar. Talvez você entrou aqui entristecido, abatido, que Ele venha renovar suas forças nessa tarde. Vamos adorar o Senhor, oh, aleluia. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar, Jesus. Glória a Deus. Oh, nós queremos render adoração a Ti nessa tarde, Cordeiro Santo. Fica à vontade, Espírito Santo, aleluia. Toma primazia neste lugar. Que cada vida aqui seja um altar levantado ao Senhor. Teu milagre Adore ao Senhor. transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz,
quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que é em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Renova minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita minha pedra, Me chama pelo me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ressuscita-me. Aleluia. No nome deste Deus poderoso que nós vamos vencer. Um Deus que abre caminho no deserto. Um Deus, aleluia, que nos faz passar com pés enxutos no mar. É este Deus que você está adorando nesta tarde. Um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que faz paralíticos
paralítico andar, um Deus que faz tudo ouvir, aleluia. É este Deus que nós estamos adorando. E a palavra do Senhor nos diz que se nós tivermos fé, aleluia, a fé é a chave da nossa vitória, igreja. Se nós tivermos fé, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver as manifestações do Senhor, aleluia. Nós vamos vivenciar os milagres que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós vamos ver as promessas, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo sobre a nossa vida, porque fiel é aquele que te prometeu. Você não está debaixo da promessa do homem, mas você está debaixo da promessa do Todo-Poderoso. Vamos adorar, aleluia. Ele está aqui movendo entre nós. Nós já sentimos a presença deste Deus. Se você está sentindo, comece a glorificar. Sinta esta glória, sinta o toque, aleluia, do Todo-Poderoso, do grande eu sou, aleluia. Deixa
de nós. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos livra. Então vamos declarar nessa tarde. Aleluia. Me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Tu estás no controle.
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos Você pode se assentar. sempre atentos permanecem. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração e adore. E os seus ouvidos Sinta a presença estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a Alegria vem de manhã. abençoa os nossos corações, Espírito Santo. és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser cruzados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Creia nessa Deus palavra. que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Só quem crê aplauda o Senhor nesta tarde. Aleluia. Nós podemos enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas saiba, igreja, quem luta por você. O Senhor está na frente da sua batalha. O nosso Deus, aleluia, é o nosso general. E com Ele nós não só somos vencedores. A palavra do Senhor nos garante que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança. E Ele tem uma aliança com cada um de nós. Esse Deus que é verdadeiro, um Deus que não mente. Nele a justiça, nele a retidão. E aquilo que Ele promete para as nossas vidas, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus, que nesta tarde
aquilo que o Senhor tem prometido ao seu coração, aquilo que Deus tem prometido à sua vida, que o Senhor venha se cumprir no tempo determinado dele. Glória a Deus. Vale a pena você servir a esse Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer por você aquilo que você nem mesmo imagina. Aleluia. E as palavras dele são verdadeiras, e o poder dele é infinito. Oh glória. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus que abre portas. Ele é Deus que cura enfermidades. Ele é Deus que traz felicidade, aleluia, ao coração. Aquele que não tem esperança, Deus traz esperança. A um lar destruído, Deus pode consertar tudo e trazer de novo a felicidade, a alegria, o amor. Deus é aquele que pode tirar, aleluia, um filho, uma filha das drogas. Deus é aquele que pode fazer, aleluia, coisas novas, fazer o impossível para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus é aquele que pode curar enfermidades. Sim, até mesmo quando a medicina diz não tem mais jeito, não tem mais recurso, agora é aguardar o momento final do último respirar. O Senhor pode entrar na peleja, aleluia, e colocar, aleluia, ao invés do ponto final, colocar uma vírgula e continuar a história desta vida que está prestes a perecer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está presente nesta tarde. Esse é o Deus, aleluia, que agiu na vida de Naamã. Aquele homem era um homem que possuía uma enfermidade que não tinha cura. E aquele homem agora mergulha 7 vezes pela palavra do profeta, inspirado pelo Espírito do Senhor. E aquele homem é curado da sua enfermidade. E diz que a sua pele ficou como a pele de um bebê. Oh glória. É assim que Deus faz. Deus é o Deus do impossível. Eu não sei como você adentrou aqui nesta tarde, mas eu quero te afirmar com toda certeza que o Senhor, Ele está olhando para a sua vida com os olhos especiais desta tarde. Creia no poder de Deus, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não mente, Deus poderoso, que faz por nós aquilo que ninguém pode fazer. Glória a Deus, aleluia. E neste momento eu quero dar oportunidade a você, cada um de nós, de adorarmos a Deus com os nossos recursos, com aquilo que Ele tem trazido a nós, aleluia, colocado nas nossas mãos. Pastora Gleice. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Deus, Ele te prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir no tempo dele. Não precisa dar ajudinha para Deus, não. Você só precisa obedecer. Amém? Nós vamos adorar a Deus com o que Ele já nos deu. Nós vamos devolver a Ele o que Ele tem nos dado. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 16, versículos 16 e 17. Se você não trouxe a Bíblia e se quiser acompanhar no telão. Aleluia, glória a Deus. Deuteronômio 16 e 17 diz assim:
3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolhi, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém? A palavra de Deus nos fala que quando a gente vem à igreja adorá-lo, buscá-lo, é uma festa. Sempre será uma festa. Porque ter o privilégio de estar na presença de Deus é um privilégio. Tem muitos países que não podem nem adorar a Deus. Tem muitos países que não podem nem pegar a Bíblia para ler. Precisam fazer tudo escondido. E nós temos total liberdade, não é verdade? E muitas vezes nós não aproveitamos essa oportunidade. Muitas das vezes nós ignoramos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós recebemos dele bênçãos sem medida. Amém? Semana passada, eu recebi o PID. Recebi o PID, gente. Olha a minha carinha de feliz. E a primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi devolver o dízimo. E eu devolvi de algo que Deus me deu. Eu não tinha. Foi algo que Deus me deu. E na mesma hora eu devolvi. Por quê? Porque eu sei que quando eu sou fiel a Ele, Ele sempre fiel a nós. Amém? Então pegue na sua mão o melhor que você trouxe nessa tarde. Se você veio para adorar a Deus, sempre procure não vir de mãos vazias. Sempre procure se esforçar para ter algo para oferecer para Deus. Porque quem planta no reino de Deus recebe favor de Deus. Amém? Pegue na sua mão sua oferta, o seu dízimo. O que você trouxe para adorar a Deus nessa tarde? Você que está nos assistindo ao vivo, pode também estar adorando a Deus com a sua oferta através do código Pix. Amém? Feche seus olhos, pegue sua oferta na sua mão e nós vamos consagrar a Deus nesta hora. Pai, nós consagramos a Ti, ó Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. Ó Pai, esteja abençoando a vida de cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a fidelidade de cada um. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ser fiel ao Senhor todos os dias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque bem sabemos que a palavra do Senhor não mente, e quando nós obedecemos, nós recebemos. Recebe a nossa adoração, a nossa oferta, o nosso dízimo. Eu consagro, Senhor, a vida financeira de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Sai do seu lugar e venha adorar ao Senhor. Júbilo, Senhor, todos os moradores da terra, serve ao Senhor com alegria, apresentados a Ele com cânticos, saber que o Senhor é Deus, que eterna a sua bondade e a sua fidelidade.
pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Ele merece a nossa adoração. Glória a Jesus. Evangelista Marcelo, por gentileza, esse microfone que está bem melhor aí. Oh, glória. Aleluia. Nosso amigo Marcelo mais uma vez está aqui presente. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Senhor, você pode entender as suas mãos para orar. Amém. Vamos orar a Deus. Pai, mais uma vez aqui está o teu servo, com a incumbência de mais uma vez ministrar a tua palavra. Obrigado pela vida dele, Pai. Homem de Deus, homem, ó Deus, temente a ti. E obrigado por mais uma vez ele aceitar o convite de estar ministrando aos nossos corações. Pedimos ao Senhor, usa o Senhor sempre tem usado, com graça, unção, poder, conhecimento, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, através do teu servo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, pode assentar, em nome de Jesus. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez, para fazer parte deste culto ao Senhor, sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, né? E às vezes a gente clama a Deus por uma bênção, como a nossa irmã falou aqui, a gente clama a Deus por uma bênção, Deus nos concede a bênção, mas na hora da gente abençoar a casa dele, a gente, o coraçãozinho fecha, né? A gente não gosta muito de falar sobre isso, mas quantas pessoas receberam a sua vitória aí, receberam o seu PID, né? Pediu a Deus, era um dinheiro que você não estava esperando, era uma bênção que você não estava esperando, Deus te abençoou, e na hora de abençoar a casa do Senhor, o coraçãozinho da gente fecha, a gente acha um absurdo entregar isso tudo aqui, mas você não tinha nada, né? Não tinha nada, Deus te abençoou, você agora está com dó de devolver para Deus aquilo 10%. E se a gente ficar pensando muito, irmão, a gente não faz não, tá? Tem que vir na sua mão, você já pegar, já abençoar a casa do Senhor e falar: Senhor, ó, estou em paz. Se fulano não faz, se todo mundo não faz, eu não sou todo mundo, né? Nós temos que parar com esse negócio. Está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Você tem que fazer aquilo que o Senhor coloca no seu coração, é um compromisso seu com Ele. E às vezes nos falta um pouco disso, abrir o nosso coração para abençoar a casa do Senhor. Temos sido abençoados por Ele, temos sido cuidados por Ele. Eu acabei de ser abençoado ali agora, eu ganhei até 2 balas ali, ó. Eu achei que era só eu que tinha ganhado, mas o pastor também ganhou. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 5. É um texto bastante conhecido nosso. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: antes, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao Senhor, ao seu rei, ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai-te, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou carta ao rei de Israel.
dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ou seja, ele está querendo criar um motivo para guerrear contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou o mensageiro, dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou. Preste atenção nisso. Porém Naamã muito se indignou. Esse texto é um texto bastante conhecido nosso. Todos nós conhecemos a história deste homem. Todos nós sabemos que este homem não era um simples homem, era uma autoridade. Era reconhecido pelas batalhas que o Senhor havia dado vitória aos filhos através da sua vida. Era um homem, era um guerreiro, era um vencedor. Do portão para fora da sua casa, ele vencia todas as batalhas que ele enfrentava. Quando ele ia para o campo de batalha, ele vencia as guerras e saía vitorioso. Eu acredito que quando Naamã, ele saía pelas ruas da cidade ali com aquela roupa de guerreiro, capacete, aquela couraça, sua espada, era um homem onde as pessoas o aplaudiam, porque era um vencedor fora da sua casa. Do portão para fora era um guerreiro assustador. As pessoas o temiam, o respeitavam. Ele era querido pelas pessoas. Mas quando chegava ao final do dia, Naamã voltava para sua casa, encontrava com a sua esposa, com a sua família, e Naamã parava ali diante de talvez de um espelho, e ele, quando ele tirava aquela roupa, pastor, ele tirava aquela couraça, Naamã começava a ver umas manchas no seu corpo, umas marcas, umas feridas no seu corpo. Ali Naamã era derrotado. Ele vencia fora de casa, mas quando ele chegava dentro da sua casa, ele tirava aquela capa de proteção, aquela capa que o escondia, que fazia com que as pessoas não conseguissem ver quem ele era de verdade. Ele arrancava aquilo ali, e ali Naamã se via as suas feridas. E muitas das vezes é assim na nossa vida. As pessoas nos conhecem na igreja, as pessoas nos conhecem na rua, as pessoas nos conhecem no trabalho, mas só quem convive com a gente sabe quem nós somos de verdade, sabe, conhece o nosso coração, sabe dos nossos sonhos, sabe das nossas fraquezas e sabe das nossas enfermidades. E essa menina que foi levada para a casa de Naamã, ela foi levada como escrava. Ela tinha todos os motivos do mundo para ficar revoltada, porque ela foi tirada dentro da sua casa, foi levada para a casa deste homem, e ali ela via que aquelas pessoas por um momento se mostravam felizes, até findar o dia, quando Naamã chegava de suas batalhas, e ali ele chegava, quando ele tirava aquela capa, a casa se entristecia, porque a verdade daquela família era mostrada quando Naamã tirava aquela capa. E muitas das vezes é assim na nossa vida. A gente vive um tempo fora da nossa casa, no trabalho, na igreja, tudo lindo. Até porque vir para a igreja é bacana, todo mundo vem arrumado, uma roupa bacana, um melhor sapato, né? A melhor roupa, encontra com os irmãos, a gente se abraça, todo mundo sorrindo, mas só Deus sabe como nós estamos por dentro. Existem feridas que nos acompanham há anos, que elas não são expostas, elas não são vistas pelas pessoas. Existem feridas que nos perseguem por anos, traumas
que só Cristo conhece. Por mais que você cante, por mais que você levante a sua mão, por mais que você fale língua estranha, por mais que você rode, por mais que você faça grandes coisas dentro da igreja, que você participe de ministérios, existem feridas que nos acompanham e nós precisamos ser sanados dessas feridas. E o dilema de Naamã era esse, porque Naamã, fora de casa, as pessoas tinham uma imagem maravilhosa deste homem, mas dentro da casa dele, as pessoas tinham outra imagem dele. E Deus queria fazer com que Naamã, que as pessoas de fora da sua casa e as pessoas de dentro da sua casa tivessem a mesma visão que Deus tinha de Naamã. Deus via coisas em Naamã que as pessoas não viam. As pessoas fora da casa viam Naamã forte, valente. As pessoas dentro da casa de Naamã viam Naamã leproso. Mas Deus via um homem que precisava ser curado da sua alma. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Por mais que as pessoas onde você vai te aplaudem, bate palma para você, gritam o seu nome quando você canta, quando você dá uma palavra, quando você chega em casa você é recebido com um abraço, Deus sabe o que se passa no seu coração. E por muito tempo a gente consegue esconder das pessoas que nós estamos vivendo, mas chega uma hora que não tem jeito mais. E na vida de Naamã chegou esse tempo. E Deus, ele não vai usar um rei para liberar uma palavra de vitória para Naamã. Deus vai usar uma escrava. A palavra de vitória para a vida de Naamã vai sair da boca de uma escrava, não vai sair da boca de um rei. A palavra de direção para a vida de Naamã vai sair da boca de uma escrava. Deus está querendo mostrar para Naamã alguma coisa, porque Naamã, era um homem que ele tinha contatos com reis, com autoridades, mas nenhuma dessas autoridades poderia mudar a história deste homem. Sabe o que é interessante? Que muitas das vezes a gente conhece muitas pessoas, conhecemos pastores, missionários, pessoas que têm uma autoridade, né, na cidade, prefeito, aquela coisa e tal. E aí só que aí vem o dia mau, o dia que Deus escolheu para provar você, colocar você numa situação que ninguém pode mudar. E aí não adianta você pegar o seu telefone, ligar para o prefeito, ligar para o vice-prefeito, ligar para um senador, ligar para o presidente, para que eles possam resolver aquela situação, aquela dificuldade que você está vivendo, porque existem feridas na minha vida e na sua vida, que elas só podem ser curadas pelo próprio Deus. Só Ele pode mudar a nossa situação, só Ele pode mudar a nossa história. E Deus, Ele vai trazer essa situação na vida de Naamã, para que Naamã entenda que com toda a autoridade, com todo conhecimento, com todo o poder que ele tinha, todo conhecimento que as pessoas tinham sobre ele, tudo aquilo não pode mudar aquilo que havia dentro dele. Naamã não tinha só uma enfermidade na física, a lepra, onde as pessoas dentro da sua casa podiam ver. Naamã tinha uma ferida na alma. Isso só vai ser descoberto dentro do processo que Deus vai colocar Naamã, porque o texto diz que a menina, ela libera uma palavra de direção para Naamã. A história começa que a menina fala com a esposa de Naamã: se o meu senhor fosse até o profeta em Samaria. A menina não fala assim, talvez ele vai ser curado. A menina fala assim, ele seria curado. A menina, ela sabe de quem que ela está falando. Ela está falando com propriedade, sabe por quê? Porque ela estava vivendo o momento mais difícil da vida dela, mas ela sabia que mesmo ela vivendo aquela dificuldade, Deus não parou de fazer milagre. Ou seja, mesmo você vivendo a luta que você está vivendo, mesmo você vivendo a provação que você está vivendo, eu tenho uma palavra para dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus. Deus não parou de fazer milagres. Deus ainda continua fazendo milagre. Não importa a situação de adversidade que você está vivendo, a tristeza, a luta, Deus não parou. Aleluia, que bom que Ele não parou. Que bom que Ele não esqueceu de nós. Quantas vezes a gente chega num culto como esse, uma tarde da bênção, a gente fala, Senhor, o negócio não está bonito não. Aí a gente ouve a irmã ministrar aqui, falar que o Senhor abençoou ela. Você fica assim, Senhor, e eu, Jesus? Minha vez não chegou. A sua vez não chegou porque você ainda está dentro de um processo de Deus. Naamã agora ele está dentro de uma enfermidade que ele não pode mudar.
Aquela situação ele não pode mudar. Ele pode gritar, ele pode espernear, ele pode ir para a batalha, ele pode voltar, mas ele não pode mudar aquela situação. Há momentos na nossa vida que Deus nos coloca no canto da parede, que nós não temos para onde correr. Ou nós corremos em direção aos braços dele, ou nós vamos enlouquecer. E Naamã, ele recebe uma palavra direcional dessa menina. Ela fala para ele um lugar onde ele recebeu o milagre, pastor. Ela fala em Samaria. E ela fala quem ia fazer o milagre na vida dele, que era o profeta, não era o rei. E Naamã, agora quando ele sai, vai em direção ao rei, ele chega para o rei e fala: olha rei, eu recebi uma palavra dessa menina, e a palavra é assim, assim, assim. Agora tenta imaginar, se essa palavra não fosse uma palavra de Deus, se o general Naamã iria acatar. Ele só acatou porque a palavra não era da menina. A menina carregava uma palavra do céu. Então entenda, você e eu, não é aquilo que nós falamos, mas é o que nós carregamos. Está entendendo? Não é o que o poder que nós temos na terra, mas é o poder que vem do céu sobre as nossas vidas. Nós vamos falar e Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai assinar embaixo. Quando aquela menina fala, aquela menina, a palavra que sai da boca dela era tão poderosa que consegue convencer um general e um rei. E o rei nem pergunta assim: quem é a menina? A palavra era tão poderosa, irmãos, que ele não quis nem saber quem era a menina. Vamos só obedecer. E Naamã vai até o rei, fala com o rei, conta a história. O rei fala assim: fica tranquilo. Aí agora o Naamã faz o erro de Naamã, não foi ter falado com o rei da Síria que quem ia fazer o milagre na vida dele era o profeta. Naamã se cala. Quando Naamã se cala, o rei agora vai dar direção para um projeto de Deus na vida de Naamã. O rei fala assim: você vai procurar o rei de Israel. E a direção não era essa. A direção era ir até o profeta. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes nós temos uma palavra de Deus, mas no meio da caminhada nós aceitamos que pessoas nos tirem da direção daquilo que Deus falou com a gente. E o maior problema são as nossas boas intenções. Eu sempre falo, não me canso de falar isso. As nossas boas intenções nos levam para lugar que Deus não tem para nós. Ah, mas eu vou fazer assim porque eu acho, meu irmão, crente, cristão, filho de Deus não anda por achismo. Nós andamos por direção de Deus. Se o Senhor falou que é para você ir para a direita, em nome de Jesus, vai para a direita. Não busque outro caminho. Naamã, quando ele chega no rei, se ele chega no rei, o rei fala com ele assim: olha Naamã, você vai em direção ao rei, chegar lá o rei vai fazer isso, estou mandando uma carta para ele. Naamã tinha que falar assim: não rei, não preocupa não, eu já sei onde eu vou lá. Eu sei que é em Samaria, chegar lá eu vou procurar o profeta. Naamã aceita a direção, o rei mudar ele de caminho. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Deus nos dá uma direção, um caminho. Aí a gente quer ouvir aquela pessoa que está do nosso lado, que entende muito do assunto, ela é boa naquele assunto. Não, se você fizer assim, você tem que ver. Na minha vida, na sua vida foi assim. Mas quem anda debaixo de direção de Deus é diferente, irmãos. É diferente. E Naamã, ele aceita a proposta daquele rei. E agora Naamã caminha, prepara tudo, prepara os presentes. Na cabeça de Naamã, Naamã já tinha o seu plano para como ele ia ser abençoado. Ele já queria, já saiu de casa, se não chegar lá, o profeta vai me abençoar, e eu vou levar uns presentes para ele, e ele vai ficar meu amigo. Aquela coisa que a gente sabe que acontece nos dias de hoje. As pessoas tentam comprar os homens de Deus. E tem alguns que até aceitam os presentes, as propostas, se perdem nisso. Depois ficam querendo saber o que está acontecendo, porque se perdeu. E Naamã, agora quando ele chega ali naquele lugar, o rei fala com ele assim: mas por que essa carta que está falando que é para mim te curar? Eu sou rei, eu não tenho poder para curar. Eu tenho poder para mandar matar, eu tenho poder para mandar prender, eu tenho poder para mandar guerrear, mas para curar é só Deus, eu não. Ali vem a decepção de Naamã, porque Naamã até então confiou em homens.
Quando ele confia em homens, ele vê que os homens não podem fazer nada por ele, as autoridades não podem fazer nada por ele. Naamã agora entra em desespero. Eu imagino Naamã dentro do palácio falando, mas quem é que vai resolver o meu problema? E as pessoas ali dentro do palácio escutando aquela história. Mas esse homem, ele é Naamã, ele está leproso, ele está doente, ele está enfermo. E aquela notícia se espalha dentro do palácio. O problema é que estava dentro da casa de Naamã agora, não está mais só dentro da casa de Naamã. Começa a se espalhar. A enfermidade de Naamã vai ser exposta, irmãos. O problema de Naamã vai ser exposto. E talvez a decepção de Naamã agora, porque um problema que era só meu, agora todo mundo sabe. E Naamã era um homem orgulhoso. Aquilo decepciona Naamã. É tanto que quando o profeta fala com ele para que ele tenha que mergulhar, ele fica indignado. Porque ele achava um absurdo, pastor. Ele, uma autoridade, se rebaixar ao ponto de mergulhar num rio de águas sujas. O interessante é que quando começa essa conversa ali dentro, de repente alguém fala assim, olha, tem um profeta ali. E ele falou, Naamã, que é para você ir lá. Sabe o que eu entendo aqui? É Deus nos colocando de volta no projeto dele. A gente sai, pastor, por nossa conta, por nossa boa intenção, por aconselhamento de alguém que entende muito do negócio. Aí Deus sabe que vai dar ruim. Deus fala, deixa eu entrar aqui, consertar o negócio, irmão, porque senão vai dar ruim. Aí Deus, por misericórdia, ele olha para Naamã e fala assim, deixa eu consertar esse negócio. Eu tenho um negócio com Naamã. Eu vou mudar a história dele hoje. Cuidado com as palavras externas. Cuidado com as direções externas para a sua vida. Cuidado com pessoas que estão te aconselhando e você não olha nem como que está a vida daquela pessoa. Tem pessoas aí que o casamento está destruído, está aconselhando quem está casado. Tem pessoas aí que já bagunçou a vida toda, com a vida toda arrebentada, está querendo aconselhar a pessoa. Ah, não, você não fica assim não, você tem que fazer assim, assim. Aí você nem olha a vida da pessoa, você olha a vida da pessoa, está todo arrebentado. Mas ele entende que ele tem que te aconselhar. E você, feito bobo, aceita. Ó, a direção é essa aqui, ó. Aí você parar para pensar, gente, está me dando a direção, mas está todo errado. Não, mas ele falou que sabe. Irmãos, você anda debaixo de uma palavra. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você tem que andar debaixo da direção de Deus. Naamã havia recebido uma palavra de Deus. Uma palavra que direcionou ele para Samaria. Ainda falou com ele com detalhes. O profeta vai te curar. Não é rei, não é nada. Quem vai curar você é o profeta. Você vai de encontro àquilo que o Senhor te mandou. Se o Senhor mandou você ir para a direita, vai em nome de Jesus. Não muda, não sai da rota que Deus te colocou. Quando você anda na rota que Deus te colocou, você vai encontrar com Ele. Quando você encontrar com Ele, Ele vai fazer como fez com o nosso irmão Zaqueu. Ele vai te chamar pelo nome onde você estiver. Você pode estar escondido no meio das folhas, na árvore, mas o Senhor vai olhar para cima e vai dizer, Naamã, Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque Zaqueu estava na rota que Jesus iria passar. O segredo é você estar na rota. Se o Senhor mandou você ir aqui, vai em nome de Jesus. E agora Naamã vai voltar para a rota que o Senhor havia colocado. E na rota que o Senhor havia colocado Naamã, Naamã descobre uma coisa que nós descobrimos. Que as coisas não são do nosso jeito. O milagre não é do nosso jeito. O milagre não é como nós queremos. Há um processo. E nós temos que passar por esse processo. Naamã estava dando a volta, correndo por outro caminho, onde o nosso Deus não tinha para ele. Agora Naamã vai ter que voltar para passar pelo processo que Deus tinha para a vida dele. O processo que Deus tinha para a vida de Naamã não trazia glória. Trazia humilhação. O processo que Deus tinha para a vida de Naamã não trazia alegria no início, mas trazia exposição. Ia mostrar para as pessoas quem aquele homem era de verdade. Sabe qual é o nosso problema? Que nós preferimos caminhar toda uma vida com nossas feridas escondidas, guardadas. E tem feridas na minha vida e na sua vida que nós só vamos ser curados delas
quando Jesus expôs ela para todo mundo ver. Aí a gente prefere fazer como aqueles acusadores da mulher adúltera. Chegaram perto dela, pegaram ela, levaram até Jesus. Quando jogaram ela nos pés de Jesus, falou assim: resolve. E Jesus simplesmente abaixa e está ali escrevendo. De repente Jesus fala assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na verdade, o que Jesus estava dizendo? Eu sei quem vocês são. E eu estou dando a vocês a oportunidade de consertar hoje. E aí um olha para o outro olha para um. Aí começa a sair um por um. O triste, sabe o que é, irmãos? Que Jesus estava dando a eles a oportunidade de se consertar ali. Todo mundo vai embora para casa com o seu pecado debaixo do braço. Mas estávamos ali acusando aquela mulher. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Deus, Ele quer expor as nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas falhas, numa tarde da bênção como essa. E aí a gente fecha o coraçãozinho, porque eu não quero que as pessoas saibam que eu passei por isso. Eu não quero que as pessoas saibam que meu marido foi embora e me deixou. Mas Jesus quer te curar disso. Eu não quero que eles saibam que eu estou desempregado, que eu sou um pai de família, estou desempregado. Mas Jesus quer te curar disso. Nós precisamos entender que algumas feridas na nossa vida precisam ser expostas. Senão a gente vai ver toda uma vida escondido, carregando traumas do passado, situações que nós vivemos ainda criança, perseguições, ataques. E a gente vive toda uma vida assim. Isso vai gerar problema na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. E Jesus nessa tarde, Ele quer nos curar. Ele não está preocupado com a ferida que as pessoas podem ver. Ele está preocupado com a ferida que só Ele pode ver. E só Ele pode curar. Tem feridas na nossa alma que só Jesus pode ver. É essa ferida que preocupa Ele. Sabe por quê? Porque de nada adianta você curar a sua pele, mas se a sua alma está doente. Uma pessoa com a alma doente, ele não consegue sentar numa mesa, uma mesa que pode ter o maior banquete que estiver naquela mesa, ele não consegue ter prazer em se alimentar. Porque está doente, está ferido. Era isso a preocupação de Deus com Naamã. Ele não estava preocupado com lepra na pele. Isso não era problema para ele. Ele amava o Naamã como Naamã era. O Senhor não está preocupado com a sua ferida que as pessoas podem ver. A alma que preocupa os céus. Ele quer ver você sorrindo de dentro para fora. Ele não quer que por lado de fora você esteja com a roupa bacana, com uma casa bacana, um emprego bacana, mas ferido por dentro. Você é um herói lá fora, mas quando chega no fim do dia, você entra para dentro da sua casa, você entra para o quarto e vai chorar, porque você não tem alegria, porque você tem uma doença que ela é incurável. E aí durante todo o dia você finge para as pessoas que você está bem. Você sorri para todo mundo, dá glória a Deus, fala língua estranha na igreja, pula, roda, faz um monte de coisa. Mas quando você entra para dentro da sua casa, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, é você e Deus. Aí vem as lágrimas. Por quê? Porque eu estou doente. E a doença que eu tenho, Senhor, ela não tem cura. E é essa doença que preocupa os céus. Era isso que Deus, é por isso que Deus tira Naamã da casa dele e vai levar ele para outra cidade. Porque que Deus queria que Naamã entendesse: Naamã, eu quero tirar você do seu lugar, do seu habitat normal, para você viver o sobrenatural. Eu vou tirar você do seu normal e vou te levar para viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural de Deus, você tem que sair do seu normal, crente. Eu sempre falo para as pessoas: quem quer viver coisas diferentes com Deus, vai ter que fazer coisas diferentes para Deus. Ah, mas eu não consigo orar às 3 da manhã em nome de Jesus. Ora às 2. Você não pode ficar sem orar, não é? Eu mesmo tenho problema em orar às 3 da manhã. Se eu orar às 3 da manhã, irmãos, acabou a noite para mim. Então o que eu passei a fazer? Orar às 2. Orar às 2 até às 3. Quando às 3 o sono chega, eu vou dormir. Mas eu não posso permitir que a minha indignação
não me leve a viver aquilo que Deus tem para mim. E a Bíblia diz que Naamã agora chega na porta da casa do profeta. Eu imagino, irmã, Naamã, quando ele sai de casa, ele fala assim: quando eu chegar lá, eu sou uma autoridade. O profeta vai vir correndo, pastor. Vai tocar nas minhas feridas. A ferida que nem ele queria tocar. Olha como que nós somos. A ferida que nem o próprio Naamã tocava, queria tocar. Porque talvez dava nojo. Mas na cabeça de Naamã, ele queria que o profeta metesse a mão. Esse era o plano de Naamã. Quantas vezes a gente sai de casa assim? Hoje eu vou chegar naquela tarde da bênção. O pregador vai descer aquela escadinha que tem ali. Vai parar do meu lado e vai falar tudo que eu estou vivendo. A gente fala assim com Deus. Aí Deus faz totalmente o contrário. Você está esperando Deus usar o pregador, Deus vai pegar e usa a pessoa que está do seu lado. E ela está conversando com você, Deus está falando com você e você não está ligado. Você está esperando o pregador descer e daí onde você está. Só que Deus já falou com você há muito tempo. Deus já falou com você na oração, já falou com você no louvor. E você está esperando Deus falar. Por quê? Porque nós saímos de casa com uma programação. Como se Deus, o projeto de Deus estivesse baseado da forma que eu quero. Deus não trabalha para nós, irmãos. Sinto muito dizer isso. Deus não trabalha para nós. Ele trabalha por nós. Deus não faz aquilo que a gente quer. Deus, ele faz aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente fica assim: sim, mas eu queria isso. Aí ele sabe se você precisa disso ou não. Ele sabe se você está preparado ou não para receber isso. Quantas vezes a gente quer algo de Deus e a gente não está preparado para isso? Deus sabe se ele nos der aquela bênção, o negócio muda todo dentro de casa. Sai de casa, vai embora para não sei aonde, viaja para não sei aonde, começa a andar com não sei quem. Aí Deus vai e segura o negócio, você não está entendendo o que está acontecendo. Está todo mundo sendo abençoado e a sua bênção não chegou ainda. Aí Deus está falando com você assim: tu não está preparado. Vai te preparar. Quer que eu te abençoe? Vai te preparar. Senhor, aquele carro que o Senhor prometeu, vai te preparar que eu te dou. Aquela casa nova, Senhor, vai te preparar. Precisa ser curado. Existem coisas aí dentro que precisam ser mudadas. Deus não permitiu que aquele homem tivesse aquela enfermidade à toa, irmãos. Não foi à toa. Deus tinha um propósito. Deus sabia que precisava fazer algumas obras na vida daquele homem. Aquele homem era orgulhoso. É tanto que ele era orgulhoso, quando ele chega na porta da casa do profeta, ele fala assim: mas cadê o profeta? Aí vem, sabe quem que vem? Olha o que Deus está tentando ensinar para Naamã. Não vem o rei, vem o servo do profeta. Mais uma vez Deus mostrando para Naamã: Naamã, a obra que eu tenho para fazer na sua vida não vai ser feita por autoridades. Vai ser pelos pequeninos que eu levanto para fazer na sua vida. Valorize as pessoas que Deus coloca na sua vida. Para de ficar correndo atrás de profeta por causa de nome. Mas fulano de tal é ciclano. Para com isso. Começa a ver as pessoas que Deus está colocando do seu lado. Mas o irmão fulano de tal não sabe nem falar direito. É esse mesmo que Deus vai usar. É esse que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Você não está entendendo. Você está correndo atrás dos profetas que tem nome, que prega aqui, que prega ali, que não fala em mistério. Você está correndo atrás desse povo, está se perdendo e Deus está só te olhando. Você está saindo do propósito, está saindo da rota. Deus preparou uma rota para você e você está indo para a rota que você quer. Deus estava ensinando para Naamã: Naamã, abre os seus olhos, Naamã. O que eu quero fazer contigo não é com autoridade, é com os pequenos. E Naamã, por isso que Naamã fica indignado. Porque ele olha para casa, ele olha para frente da casa daquele homem e fala assim: o profeta fez pouco caso de mim. Eu sou general. Eu sou amigo do rei. Esse sujeito não quis nem me receber. Imagina o desespero, orgulho. É aí que Deus mostra que Naamã era. Esse Naamã ninguém conhecia. Só Deus conhecia. Naamã orgulhoso. Esse Naamã ninguém conhecia. E ali agora os seus próprios filhos, os seus soldados começam a conhecer quem era Naamã.
Porque o texto diz que Naamã ficou indignado quando ele ouviu dizer assim: você vai ter que mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí Naamã ainda questiona e fala assim: mas não tem Abana e Fafá, que é muito limpa, água limpa, eu poderia ir lá. Naamã querendo ensinar a Deus o lugar do milagre. Quantas vezes a gente faz assim: ó Senhor, só faz assim, que assim é melhor. A gente querendo dar dica para Deus, irmãos. Eu lembro que minha mãe falava assim que tem vezes que a gente quer colocar Deus no canto da parede, né? Se você não fizer assim, eu não vou. Ó, quem somos nós, irmãos? Não é assim que a gente faz? Se eu não fizer isso também, eu não vou no ensaio. Aqui não acontece isso não, né, irmãos? Não vou no culto. Se Deus me der essa bênção, eu não vou na tarde da bênção. Aqui não acontece de jeito nenhum, irmãos. É assim que somos nós. Nós somos crianças, irmãos. A nossa sorte é que Deus nos ama demais. Porque se Deus pensasse como a gente pensa, nós estava lixado. Estava. Porque a gente, quando o filho da gente faz algo de errado, a gente já olha logo e fala assim: menino. Não é assim que a gente faz? Aí Deus, quando a gente faz alguma coisa de errado, Jesus, ele olha para eu imagino ele olhando para ela e fala assim: ô meu pai. Ele não vai falar nem meu Deus, que ele é o próprio Deus, né? O que eu faço com essa bênção? E Naamã fica indignado quando falam para ele que você vai ter que mergulhar no Jordão. E Naamã já estava indo embora. Com o seu orgulho. Já estava colocando o seu orgulho debaixo do braço e falando assim: eu vou voltar sem a minha vitória. Ou seja, Naamã estava deixando a indignação dele tomar o lugar do milagre. Não permita que a sua indignação tome o lugar do milagre na sua vida. É assim que Deus quer que você faça? Faça. Deus quer que você rola no chão? Rola. Deus quer que você vá lá pedir perdão? Vai lá e pede perdão em nome de Jesus. Esses dias nós estamos pregando uma igreja, pastor. Vou ser bem rápido, tá, irmão? Estou terminando. E o Senhor tinha dado uma palavra. E eu sentei assim, e a irmã foi lá na frente, uma moça, contou um testemunho, que o Senhor tinha dado ela uma visão. Aí quando ela começou a contar aquele testemunho, o Senhor falou assim: esquece tudo que você ia pregar, você vai pregar sobre o que ela está falando, perdão. Eu falei: Jesus, o que você está fazendo comigo? Aí eu falei assim: manda quem pode, obedece quem é inteligente. O Senhor mandou, eu vou fazer. Peguei a Bíblia e fui lá para frente, comecei a falar sobre perdão, e aquele negócio, e terminando o culto, que aí de repente aquela moça que estava na frente dando testemunho, veio uma irmã lá de trás, uma senhora de idade, as duas se abraçam e começam a chorar. E eu não entendi. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Aí o pastor foi me levar em casa. Ele: meu filho, você viu aquela cena ali, aquela moça que estava lá na frente dando testemunho, e aquela outra irmã? Eu falei: vi, pastor. Pois é, tinha 2 anos que elas não se falavam. Eu: como assim, pastor? Elas não se falavam. Tiveram um problema na igreja e elas falavam assim: paz, mal, paz do Senhor. Eu falei: mas aí elas entregavam o dízimo, a oferta, desse jeito entregavam. Amém. Deus mudou, irmãos, a palavra. Porque Deus não estava preocupado com a ferida que as pessoas viam. Deus estava preocupado com a ferida que as duas viviam. Elas se abraçaram, choraram, se perdoaram. E o inimigo perdeu. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nos curar daquilo que as pessoas não podem ver em nós. E Naamã agora ele é repreendido por um dos seus filhos. Fala assim: mas se mandasse o Senhor fazer qualquer coisa para ser curado, o Senhor não faria? É como se ele estivesse falando para si: o Senhor saiu de onde o Senhor saiu para vir até aqui, para agora desistir? É como se Deus falasse para mim e para você assim: depois de toda essa luta que você tem lutado, todo esse tempo que você tem orado, pagado o preço, jejuado, orado, buscado pela sua família, pelo seu marido, pelo seu filho, tu vai parar logo agora? Só por causa da sua indignação, tu vai desistir logo agora? Não vai desistir não. Em nome de Jesus, tu vai levantar a tua cabeça, porque tu és mais que vencedor.
Era isso que aquele jovem estava falando para Naamã. O senhor saiu lá de onde o senhor saiu. Se mandar o senhor subir na árvore, descer, o senhor não faria para receber o seu milagre. Tu vai preferir a sua indignação do que o seu milagre, pai. E Naamã olha de um lado para o outro. Ali a hora da cura de Naamã está sendo ali agora, o orgulho. Porque Naamã só aceitaria mergulhar, irmão, se ele fosse curado do seu orgulho. Você só vai pedir uma pessoa perdão se você for curado do seu orgulho. A gente só vai se consertar um com o outro se nós somos curados do nosso ego. Existem feridas que nos acompanham por causa do nosso ego. Ah, mas ela fez isso comigo, pastor. Ah, mas ela fez isso comigo, missionário. Ah, mas ela fez isso, ela falou isso de mim lá na igreja. E eu vou continuar com a minha indignação e vou perder o meu milagre. Entre a sua indignação e o seu milagre, você vai ficar com a sua indignação. Vai perder a sua bênção. Porque Deus não está fazendo do jeito que você quer. E Naamã olha para um lado, olha para o outro. Naamã entende que é hora de ser curado. Naamã entende que se chega eu não aguento mais. Até hoje eu tentei ser forte, mostrar para as pessoas uma pessoa que eu não sou. É hora de eu abrir meu coração para Deus completar a obra que Ele tem que completar. Nós não podemos viver uma vida sofrendo, carregando traumas, se existe um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que restaura. Deus quer fazer você voltar a sorrir. Mas não é só de fora, da boca para fora, não, irmãos. É lá do fundo da sua alma. É ter prazer em sorrir, prazer em se alegrar. Era isso que Deus queria fazer na vida de Naamã. Enquanto as pessoas estavam preocupadas com a lepra na pele dele, o Senhor estava preocupado com a alma dele. E Naamã agora caminha em direção àquele rio. Agora o maior problema de Naamã agora vai ser resolvido. Porque Naamã agora, o que estava escondido de todo mundo. Naamã não vai poder entrar na água com roupa de soldado. Para Naamã entrar na água, vai ter que tirar a roupa de soldado. Naamã vai ter que tirar aquilo que escondia quem ele era de verdade. Há momento na nossa vida que não vai ter jeito mais de esconder. Você vai ter que mostrar para as pessoas quem você é de verdade. Porque só assim que vai ser curado. As suas feridas vão ser expostas. Você não é essa mulher forte que todo mundo fica falando que você é. Você não é esse homem, super-homem que você é. Todo mundo acha que você é. Você não é super crente que todo mundo acha que você é. Você é alguém que fraco, que precisa da misericórdia de Deus para sobreviver. E durante muitos anos da nossa vida nós ficamos escondendo. Quantos líderes, pastores têm entrado em depressão porque se mostram, ficam se escondendo. Não chora com a esposa. Porque acha que é super-homem. E aí fica com a enfermidade durante anos e anos e anos. Aí está doente. Um homem doente adoece a sua casa. Vocês acham que a esposa de Naamã conseguia sorrir? Não, irmãos. Eu não sei, a Bíblia não fala que ele tinha meninos, crianças. Você acha que se ele tivesse filhos, os seus filhos poderiam brincar com ele? Quando ele chegava das suas batalhas? Não, irmãos. Ele era leproso. Tinha que manter uma certa distância. Naamã só se sentia alguém importante quando ele estava com aquela capa no meio. As pessoas chegavam perto dele, ninguém via quem ele era. Mas dentro da casa dele era um derrotado. E Deus queria mudar a história daquele homem. Deus quer mudar a nossa história. Uma palavra de cura, uma palavra que restaura, uma palavra que transforma. Deus não quer que você seja simplesmente uma fantasia. Deus quer que nós sejamos de verdade. Chega da gente querer mostrar para as pessoas uma coisa que a gente não é. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa tarde para nos curar. E nós vamos levar cura onde nós passarmos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que Naamã, imagina agora Naamã tira aquela roupa.
E as pessoas olham para ele assustadas, pastor. Uai, Naamã é leproso. E Naamã ali, todo mundo olhando para ele. Naamã tinha que escolher entre o seu orgulho e a sua cura. Imagina Naamã, pastor, mergulha a primeira vez. Sobe, pastora. Quando ele sobe, nada. Ele olha para a pele dele e continua leproso. Mergulha a segunda vez. Nada. E as pessoas começam a olhar. O que ele está fazendo? Naamã agora começa as pessoas a olhar para ele e ele fala assim: o que está acontecendo? Eu estou passando vergonha aqui. O milagre não vai acontecer. Filhos, nós temos que obedecer o processo de Deus. Se Deus mandou 7, é 7. Se Deus mandou 5, é 5. Tem pessoas que estão querendo pular etapas, porque é mais rápido, dói menos. Cada mergulho é uma parte do processo de Deus na nossa vida. Você está no quarto, tratados pelo Senhor, áreas que ninguém sabe sobre nós. Eu sempre falo sobre Ana, porque a gente olha para Ana com pena. Mas você nunca parou para perguntar por que Deus colocou ela, cerrou a madre dela. Porque Ana não é esse anjo que a gente pensava, não, irmãos. Deus ia cerrar a madre dela à toa, irmã. Jesus nos conhece, irmãos. Quando Ele fecha uma porta para nós, ninguém entende, mas você sabe por que Ele está fechando a porta. Ana sabia. Ela sabia que se não adiantava gritar, espernear, ela tinha que orar. Só isso. É o que ela fez. Orou, obedeceu a Deus, recebeu a vitória. Naamã recebeu a palavra, recebeu a direção, foi de encontro ao milagre. Ficou indignado no meio do processo, mas ele entendeu: melhor que a indignação é o milagre. Melhor do que você ficar chateado como Deus está fazendo, é o seu milagre. Não pergunta como Deus vai fazer, siga a rota que Ele deu para você caminhar. Naamã seguiu a rota e ele viveu o milagre de Deus. Agora entenda uma coisa: a palavra que aquela menina liberou sobre a vida de Naamã, ela não transformou só a vida de Naamã. Quantas pessoas estavam ali viram Deus fazer o milagre quando Ele deu certo no mergulho? Quando ele mergulha, quando ele levanta, a pele dele limpa, limpa, limpa. Agora imagine aquele homem voltando para casa, irmão. Sua família recebendo ele encontrando com a esposa. Talvez ele nem abraçava a esposa há quanto tempo, não tocava nos filhos há quanto tempo. E Deus entra na vida dele através de uma escrava para mudar a história da sua família. Deus usou uma escrava para mudar a casa de um general. E você ainda fica perguntando: ah, Senhor, eu não sou capaz. Deus usa quem Ele quer. O Senhor levantou você para fazer a diferença na sua família. Talvez você fique olhando assim: mas o meu irmão faz isso, o meu irmão... Deus levantou você. Quem carrega uma palavra de cura é você. Quem carrega uma palavra de restauração é você. Então, em nome de Jesus, não saia da rota que o Senhor preparou para a sua vida. Mergulha. Deus mandou mergulhar 7, mergulha 7. Se Deus não fizer no 7, vai fazer no 8º. Se não fizer no 8º, vai fazer no 9º. Mas que Ele vai fazer, vai.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida e sobre a sua casa, Ele vai fazer. Amém? Coloca-se de pé em nome de Jesus, por favor. Deus não parou de fazer milagres. Ele continua fazendo. Não importa o que você está vivendo, guarde a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu poderia aqui pular, gritar, fazer um monte de coisa, mas o que vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Quem vai direcionar você, quem vai mudar a rota da sua vida é você junto com o Espírito Santo de Deus. Entenda, você carrega uma palavra. Viva essa palavra que você carrega. Não aceite vozes estranhas mudando a direção do caminho que Deus tem para a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse instante nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Por muito tempo das nossas vidas, Deus, nós tomamos rotas que o Senhor não tem para nós. Saímos para a direita ou para a esquerda, e toda vez que nós saímos da rota que o Senhor tem para nós é dor e sofrimento. E nós sabemos, ó Deus, que existem pessoas que aqui estão, que carregam feridas, traumas do passado, que foram, às vezes, receber uma palavra de maldição do pai, da mãe, ou de alguém da família. Alguém disse que não ia ser feliz, que não ia dar certo. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus para repreender toda palavra contrária contra a vida dos teus filhos que aqui se encontram nessa tarde. Que o Senhor venha mudar a nossa história. Deus, que nós venhamos mergulhar nesta tarde na tua palavra, que nós venhamos mergulhar nas tuas promessas, como foi cantado aqui, que o Senhor é um Deus de promessa, e nada pode mudar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu abençoo, Deus, a vida dos meus irmãos. Eu abençoo esta casa, abençoo a direção desta igreja. Eu abençoo cada vida que saiu da sua casa nessa tarde para estar aqui. Cada louvorista, cada instrumentista, as pessoas que estão na mídia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe por misericórdia. Nos coloque, ó Deus, no caminho que o Senhor tem reservado para nossas vidas. É o clamor que nós te fazemos nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou soltar. Aleluia. Antes de soltar essa canção, eu vou falar algo que o Senhor colocou no meu coração. Na semana passada, eu estava dormindo e me despertei 2 horas da manhã com uma voz falando no meu coração: eu estou com saudade do seu louvor. E o Senhor falava assim no meu coração, que estava com saudade do meu louvor. E o Senhor fala, o Espírito Santo nos desperta. E Ele tem nos despertado. Por causa de feridas, eu falava: Deus, não, eu quero ficar no banco. Eu não quero fazer nada, eu só quero ser alimentada. Eu não quero alimentar ninguém. E Deus me acordou 2 horas da manhã e falava: eu estou com saudade da sua adoração. E eu estou aqui, de pé, Deus, para te louvar, não para querer ser melhor do que ninguém, porque eu não sou nada sem o meu Deus. É para somar, Deus, na vida das pessoas e levar a adoração para aquele que merece toda honra e toda glória, que é o Senhor. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho o meu retorno. Aleluia. Enquanto ela estará adorando a Deus, sai do seu lugar. Venha ser ungido, venha com fé. Medite na canção que será entoada. Medite naquilo que Deus vai falar nessa hora conosco. Em nome de Jesus. Escuta quando clamo, acalma o meu tensão.
impossível, Deus. Eis o meu mundo Nada é em impossível, tuas Deus. mãos. Toma posse dessa palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Glória. Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu declaro nessa tarde, Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rabacanto, rabaxere, calabachandara, massuricaia. Aleluia. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossibilidades para Ele. Oh, glória. Aquilo que você necessita, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Creia que Deus, Ele pode realizar por você, aleluia, aquilo que você necessita, aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Você está diante de um Deus poderoso, um Deus que opera milagres e maravilhas, um Deus que fez um milagre grandioso na vida daquele homem, na vida de Naamã. E Deus pode fazer na sua vida, Deus pode fazer na sua casa, Deus pode fazer na sua família, porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será Deus eternamente. Trabacanto, rabaxandarébia. Em o nome de Jesus, tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Louve o nome do Senhor, agradeça a Ele pelo privilégio, pela oportunidade. Você está nesta tarde mais uma vez na casa dele e na casa do Senhor, a abundância de bênçãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tome posse do teu milagre, tome posse daquilo que você veio buscar do Senhor, em o nome de Jesus, aleluia. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Oh, glória. Deus, muitas das vezes Ele é Deus de simplicidade. Oh, glória a Deus. Naamã queria ali ser, já que ele tinha que mergulhar, ele queria mergulhar em rios suntuosos, rios limpos, rios lindos, mas não, ele foi direcionado ali para o Rio Jordão, um rio que não era limpo, um rio que na realidade para Deus, Deus queria que ele mergulhasse ali. E Deus queria tão somente que ele mergulhasse, coisa simples, mergulhar 7 vezes. E às vezes Deus quer para você, para mim, para nós, coisas simples. E na simplicidade, Deus opera grandes milagres. Aleluia. Na simplicidade do teu clamor, na simplicidade do teu pedido. Aleluia, isso que Deus quer fazer, coisas grandes através de coisas simples, porque o nosso Deus, aleluia, tem todo o poder nos céus e na terra. Ele não precisa de grandes coisas para operar aquilo que Ele tem que operar, mas Deus é Deus da simplicidade. E Ele nesta tarde, Ele te abençoa, nesta tarde Ele te ama, nesta tarde Ele te chama, aleluia, para cumprir os processos que Ele tem para você. Louvado seja Deus. E após aquele 7 mergulho, no 7º mergulho, o milagre daquele homem aconteceu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fique de pé, vamos neste momento orar a Deus. Obrigado mais uma vez pela sua presença conosco nesta tarde. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, abençoe a você e toda a sua família. Por gentileza, por acaso há entre nós alguém que nos visita hoje? Algum visitante nesta tarde? Amém, querido. Glória a Deus. Como é que é o seu nome? Tiago. Além de Tiago, tem mais alguém? Não. Jesus te abençoe, Tiago. Obrigado por estar conosco. Que o Senhor dos Exércitos, Ele alcance a sua vida e traga sobre você a sua presença, a presença do Todo-Poderoso. Venha mais vezes, viu?
Foi bom ter você conosco nessa tarde. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, seus negócios, sua saúde. A cantora Basuricaia, que as mãos do Todo-Poderoso estejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde em que passamos na tua presença. Senhor, nós aqui entoamos canções ao Senhor do nosso coração. Ó Deus, nós aqui, ó Deus, ouvimos a tua palavra. E que palavra poderosa. Ah, Deus, em nome de Jesus, que nenhuma letra, nenhuma frase, nenhuma vírgula, meu Deus, venha, Senhor, cair no esquecimento, mas tudo quanto o Senhor falou através do teu Espírito Santo, que nós possamos, meu Deus, acatar para a nossa vida, colocar em prática. Dá-nos, meu Deus, aleluia, humildade. Ah, Senhor, que o Senhor possa realizar coisas grandes nas nossas vidas, que nós possamos, meu Deus, nos prostrar diante da tua presença, que possamos entender os processos que o Senhor tem para cada um de nós, e que nós não venhamos, meu Deus, a fugir do propósito do Senhor. Pai, que nesta tarde nós possamos ser alcançados pelas tuas bênçãos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós ministramos sobre a vida da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Aleluia, as bênçãos celestiais do Senhor para cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, leva-os em paz debaixo dos teus cuidados. Senhor, que o restante desta semana possa, meu Deus, a presença do Senhor ser com cada um, meu Deus, dos teus filhos e das tuas filhas. Que a bênção do Senhor os alcance para a glória do teu nome. Venha sobre cada vida, sobre cada família aqui representado. Meu Deus, entra na vida dos filhos, do esposo, da esposa, ó meu Deus, do pai, da mãe, ó Deus, do irmão, da irmã, do tio, da tia, do avô, da avó. Em o nome de Jesus, meu Deus, que a bênção do Senhor, que os milagres do Senhor venham estar presentes sobre essas vidas, meu Deus, para a glória do teu nome. Nós ministramos as bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos, no nome poderoso de Jesus. É a nossa oração, crendo em ti, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos assim e recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a doce comunhão e a graça do nosso bom Deus e a presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor esteja presente sobre a vida de cada um de vós, e que essa presença gloriosa desse Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, não somente agora, não somente nesta tarde, mas que essa presença do Todo-Poderoso esteja sobre vós todos os dias das vossas vidas. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam juntos comigo: amém, Jesus. Que assim seja. Deus vos abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus. Não esqueça que as fotografias, as chaves, amém, os seus pertences, venham buscar.